Dom Fernando morreu e a regente Dona Leonor Teles, aconselhada pelo conde Andeiro, quer coroar a filha Dona Beatriz, rainha de Portugal. A nobreza e o clero apoiam Dona Beatriz, mas o povo encontrou outro sucessor, Dom João Mestre de Avis. Passamos agora ao nosso repórter no exterior. Boas. O povo teme que Portugal perca a independência, já que Dona Beatriz é casada com o rei de Castela e o povo não está satisfeito. Tragédia. Uma verdadeira tragédia. Acabo de ser informado que o conde Andeiro foi assassinado. O mestre de Avis assassinou o conde. Um horror. Passe, estúdio. O conde Andeiro é assassinado pelo mestre de Avis no Paço da Rainha. Dona Leonor Teles refugia-se em Santarém e pede ajuda ao marido de Dona Beatriz, o rei de Castela. Com medo de uma invasão, o povo torna Dom João Mestre de Avis regedor e defensor do reino. Notícia de última hora. O rei de Castela invadiu Portugal, a pedido de Dona Leonor Teles. Começa assim a primeira invasão castelhana, quando estes se dirigiam a Santarém. Em Lisboa, o mestre de Avis preparava-se para a invasão e organizava a defesa da cidade. O exército castelhano ataca a zona do Alentejo, mas a organização das tropas portuguesas, comandadas por Dom Nuno Álvares Pereira, fez com que ganhássemos, em abril de 1384, a Batalha de Atoleiros, como foi chamada. Em maio de 1384, Dom João I de Castela invade Lisboa e a cidade é cercada durante 5 meses. Comandados pelo mestre de Avis, resistiram ao cerco. Foram uns valentes que sobreviveram aos ataques, à fome e também à peste. Mas foi também a peste que teve um papel importante na resolução do cerco. O aparecimento desta doença infernal, que se propagou muito depressa entre as tropas castelhanas, obrigou os exércitos a levantarem o cerco à cidade e a se retirarem. Todas estas invasões causaram muita insegurança e era necessário eleger um rei. São reunidas as cortes em Coimbra em 1385 para ser tomada uma decisão. Os pretendentes ao trono eram Dona Beatriz, filha de Dom Fernando, o infante Dom João e infante Dom Dinis, filhos ilegítimos de Dom Pedro I, pai de Dom Fernando, e Dom João, mestre de Avis, filho ilegítimo também de Dom Pedro I. O representante do mestre de Avis era o Dr. João das Regras, que estava à frente de apoiantes que contavam com elementos da parte da nobreza e da burguesia. O Dr. João das Regras enumerou os vários motivos para o trono ser de Dom João, mestre de Avis, entre os quais a sua ascendência e o que fez para defender o reino. Assim, convenceu as cortes e consegue fazer aclamar Dom João, mestre de Avis, rei de Portugal. Assim que se tornou rei, o agora Dom João I nomeou Dom Nuno Álvares Pereira condestável do reino, ou seja, chefe supremo de todos os exércitos portugueses. Portugal ainda não estava livre das invasões castelhanas e tinham de se manter alerta. Pouco tempo depois, os castelhanos invadiram novamente Portugal. Eles tinham um exército maior do que o nosso e enfrentaram-se em 1385, a 14 de agosto, na Batalha de Aljubarrota, perto de Leiria. O que nos valeu foi a inteligência de Dom Nuno Álvares Pereira. Ele mandou armadilhar o campo de batalha, onde foram escavados vários buracos, chamados covas de lobo. Depois eles eram tapados com folhas secas e ramos. Também foram montados abatizes, que consistiam em troncos de árvore com pontas bem aguçadas e entrelaçadas. Usaram uma técnica de combate que era a técnica do quadrado. De um lado estava a ala dos namorados,
e do outro a ala dos estrangeiros, apoiada por arqueiros ingleses. Na vanguarda estava o condestável Dom Nuno Álvares Pereira, e quem comandava a retaguarda era o próprio rei, Dom João I. Um exército composto por 32.000 combatentes castelhanos estava confiante a enfrentar apenas 8.000 portugueses. Graças às nossas armadilhas, os castelhanos foram obrigados a combater a pé, e a estratégia de combate dos portugueses foi tão boa que o exército inimigo foi derrotado e retirou-se. Ainda reza a lenda que, enquanto fugiam, os castelhanos levaram umas valentes pauladas da padeira de Aljubarrota e um grupo de populares que a ajudava. Com a vitória na Batalha de Aljubarrota, em 1385, Portugal manteve-se independente. Dom João I começa então uma nova dinastia, a segunda, a dinastia de Avis. Sabendo que Castela não vai desistir de tirar independência a Portugal, faz um tratado com a Inglaterra em 1386, o Tratado de Windsor, no qual os países ajudavam-se mutuamente sempre que necessário. A aliança com a Inglaterra foi reforçada com o casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, que era uma princesa inglesa, em 1387. Dom João I fez algumas alterações sociais que viriam a ser muito importantes para o desenvolvimento do país. Retirou privilégios aos apoiantes de Dona Beatriz, membros do clero e da nobreza, aos quais também foram retiradas terras. A burguesia foi muito privilegiada, ganhou terras, títulos de nobreza, começaram a ter cargos importantes no conselho do rei. O povo também recebeu melhores condições de vida. Assim, o rei estava rodeado de burgueses instruídos e bons conselheiros, interessados não só nos seus interesses pessoais, mas no crescimento do reino. Espero que tenhas gostado deste vídeo e, sobretudo, não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva, dê um gosto e partilhe. Assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.